Oi, eu sou a Juliana, Sou o Caleb. do Vlog Explanador. Do blog e do vlog. Vlog. Do Wrong Explanador, pra mais um dia de VEDS. O de hoje é um pouquinho diferente. A gente tava pensando em temas pro VEDS, né? E a gente resolveu falar um pouquinho sobre a nossa experiência nos últimos tempos, principalmente o Caleb, que entrou antes, né? Que é sobre a faculdade de letras. Eu não tenho nenhuma faculdade, a Juliana já tem uma. Uhum. Resolvi prestar depois de velho, já tinha prestado no time passado. E a gente tá fazendo a USP, né? Sim, fazendo letra USP. Só um adendo, a Tami, a Tami, Literatami, vocês conhecem, ela faz também letras, a gente viu esse vídeo, um vídeo dela falando sobre a experiência dela com a USP, a gente vai deixar aqui embaixo também, então se vocês tiverem, a gente vai falar um pouco da experiência como um todo e algumas coisas que tem na USP, que se você quer fazer letras, mesmo depois, um pouquinho mais velho, assim, você não vai dar tempo, vai dar tempo. Enfim, você vai ter que fazer dar tempo. Enfim, vai ser. A ideia desse vídeo, na verdade, é meio que desmistificar um pouco, né? Falar um pouco de uma forma mais simples. A USP tem a questão do vestibular é toda absurda, a gente é contra o vestibular só serve para excluir as pessoas. Exato, não tenho nada a acrescentar nisso. Isso eu vou dar um depoimento de tia véia, que eu tinha prestado o vestibular antes dessa mudança que a FUVEST fez, que hoje em dia tem na segunda fase você tem provas dissertativas de todas as matérias, além das suas especialidades que você tem. São 3 dias de prova. São 3 dias de prova. É muito cansativo. Discursiva. E, gente, eu saí de lá moída. Eu também saí arrasado. E eu achava que eu não ia passar porque, assim, sinceramente, né... eram perguntas de física, de química, que assim, por mais que eu tivesse dado uma última olhada, assim, e eu tenho certeza que eu tenho muito mais tranquilidade de ver uma pergunta de física que eu não sei e tentar resolver do que quando eu tinha 18 anos. Mas ainda assim... A questão da idade e a forma como você encara isso ajuda muito. Ajuda muito, assim. Eu fui muito mais calma, eu fiquei nervosa porque eu achava que não ia dar tempo de fazer tudo. Eu nunca fiquei numa prova de FUVEST até o final, e teve um dia que o cara falou, tipo, soltem as suas canetas, e eu tava lá ainda, assim. Então foi uma coisa diferente, e é muito massacrante, mas dá pra passar. E assim, tô falando de gente que eu não fiz cursinho, sabe, tipo, esse tipo de coisa, assim, a gente não fez esse ano, né, a gente fez há muito tempo atrás. Sim. Depois que você entrou, eu fiquei muito feliz de ter entrado, acho que foi das maiores alegrias que eu já tive, um pouco pela surpresa, assim, foi incrível. E aí quando você entra, a USP tem uma coisa que é demais, que é tipo, cara, tem muita opção lá dentro. Tem, mas ninguém vai te ajudar. Cara. Ninguém vai estar lá e falar assim, você tá com uma dúvida? Não. Você tem que correr atrás. Assim, é um inferno, porque, puta, cara, tem umas coisas que você fala, mas como é isso? Não, é tal assim, mas como você não sabe. É sempre assim. Só uma coisa, rapidinho, antes do Caleb continuar. A gente tava falando do vestibular, a letras, USP é uma do maior número de vagas ofertadas por ano. São quase 800. Mais ou menos 800 vagas. Não, menos, acho tipo 760. Hã? É tipo 760. Tá, quase 800 vagas que dividem entre manhã e noite, né? Então você pode fazer tanto no período matutino quanto no noturno. A procura pelo matutino é um pouquinho menor. Menor? Menor. Tá. Mas é pouca coisa. Pouca coisa, a nota de corte quase não... Não faz diferença, na verdade, né? Você consegue se inscrever nos dois. Consegue tranquilamente. A USP, partindo do começo, você já indicou qual curso que você quer fazer letras, e aí depois a opção, e aí tem uma questão da inscrição e todo o processo burocrático, que é bem simples, na verdade. É só chato. Mas tudo é chato. Mas acontece. E aí quando você entra, você descobre que quando você entra na letras, o primeiro semestre você já entra e aí tem a sua grade já foi montada. Você não tem nenhuma interferência nisso. Esse é o único lugar, esse é o único momento que você não consegue escolher nada. Exato. E você tem 4 matérias. Isso que eu ia falar. É importante dizer. Os 2 primeiros semestres, né, que é o primeiro ano,
você vai fazer parte do ciclo básico. O que é o ciclo básico? São essas 4 matérias que o Caleb falou. No primeiro semestre, você até pode tentar uma optativa, mas é muito difícil. No segundo, desculpa. No segundo semestre, você pode tentar uma optativa se você não tá gostando muito das matérias do ciclo básico, mas não é recomendável. Porque é muita coisa. Não é só por isso. É porque o seu horário, você só tem um dia livre. Você só tem um... A menos que você faça de manhã. Se você puder fazer de manhã e à noite, beleza. Porque assim, são 4 matérias. E aí você tem segundo... 2 dela cada dia, ela dobra os segunda e quarta o mesmo. Isso, terça e quinta mesma. São 2 matérias por dia. E as matérias você repetem ou na segunda e quarta ou na terça e quinta. Então são 4 dias de matérias. E a sexta-feira, teoricamente, pra você estudar ou pra você descansar. Porque assim, eu imagino, assim, E na biblioteca, segundo eles. E na biblioteca. Vou falar rapidinho da minha experiência. Eu fiz jornalismo numa faculdade que é tida como uma das faculdades que dá bastante teoria, né? Porque tem faculdades de jornalismo que focam muito mais na questão prática. Enfim, laboratório de vídeo e tudo mais. Eu não tive tanto esse background, eu tive só, 2 semestres de vídeo e tive muita teoria. Mas eu cheguei na USP e tomei um susto, porque é muito óbvio, né? Mas é muita teoria, então, a segunda faculdade você vai levar numa boa. Assim, você pode até levar numa boa e você tem uma maturidade, mas é muita coisa. É muito... Não acho que vai ser um passeio no parque. Porque assim, tem uma questão aí que são essas 4 matérias. A ideia do ciclo básico eu acho excelente. É bem legal. É te preparar para o que você vai escolher depois. Exato. O que são essas 4 matérias? Elementos de linguística. Sim, que são 2 dias, né? Soci, depois você vai ver o Chomsky, a galera toda. Aquisição de linguagem. Isso. Aí agora no segundo semestre você tem... Eu tô no segundo semestre, o Caleb tá no 4º. Você tem semântica, semiótica, um pouquinho de tudo. Isso. Aí se você quiser, você aprimora na habilitação, que a gente vai falar depois. Isso, sim. E ELP, que é Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa. Mas não é gramática, fique claro. A USP não curte gramática. Não curte gramática. E a gente gramática normativa. Gramática normativa. E eu fico feliz que não. Eu também muito feliz. É a questão justamente das variações linguísticas e como a língua é falada ou escrita e como essas variações vão mudando, vão mudando, inclusive a gramática normativa. É muito mais nesse sentido. Certo? Você vai fazer alguns trabalhos que vão tentar entender isso, né? Exato. Entender essa variedade. Um pouco de análise do discurso e tudo mais. Aí na terça tem o IEC, né? Que é a Introdução aos Estudos Clássicos. Primeiro semestre O primeiro semestre a Odisseia, a Ilíada e depois Eneida, né? Isso, na e primeira parte, e um pouco de lírica grega. Lírica né? grega, exato. A parte da lírica é um saco, mas os outros são excelentes, assim. Bom, eu tive um problema muito sério com a Juliana teve uma experiência ruim com um professor ruim, então não foi o caso. Não foi o caso. Foi muito bom, assim, foi muito legal. Cara, foi muito gostoso mesmo. E o segundo semestre é teatro grego, então está sendo legal pra mim. Sério, o meu foi fantástico, assim, eu li Édipo Rei, eu li... depois eu fui ler Medéia. Não, eu não li Medéia. Né? Não li Medéia. O meu foi... O Anfitrião. O Anfitrião. A gente vai ler depois desse. E aí dentro teve mais um, né? Um pouco de outro, que foi daqui tem do outro cara da história lá. Tucídides. E aí, assim... Cara, é incrível, incrível. É um mundo que se abre assim, que você fala, puta, cara. Assim, a USP, o departamento de clássicos são muitas pessoas boas. Tem uma pessoa maluca que a Juliana pegou. Mas assim, normalmente são muitas pessoas boas, pessoas novas, né? É um diferencial, né? Novo, né? E é um departamento super respeitado lá fora também, porque é um departamento com bastante profissional e tudo mais. Muita gente que trabalha em outros lugares se formou ali, né? Muito forte. Uhum. E outra matéria, a quarta matéria, que é a que mais interessa a gente, no caso, nós dois, é a IEL, Introduções aos Estudos Literários. No primeiro semestre você tem sobre poesia, basicamente. Né, então, estudos literários em cima da poesia, teoria e tudo mais. E na segunda análise. E no segundo semestre você vai para contos, novelas, né? Você vai começando a ir para ficção em si.
né? Aí você termina com um romance ali no final do semestre. Eu tenho uma ideia, né, nessa da matéria tem uma liberdade um pouco maior, né? Uhum. Então cada professor tem seu método, Exato. né? Eu tive no ano passado um professor muito bom, que deu muita teoria, assim, deu teoria pesada, assim, umas coisas cabeçudas. Eu saía da aula dele com dor de cabeça. E ele focava muito nos alemães. Nossa, era demais. O professor que eu tô tendo agora, por enquanto ele tá dando uma variada, mas ele tem uma queda pelos franceses. Mas por enquanto a gente não leu nenhum conto francês, mas a gente vai ler Madame Bovary provavelmente no final do semestre. E tem professor, por exemplo, que foca em Edgar Allan Poe, entendeu? Então assim, no segundo semestre essa é a vantagem, você vai escolher o seu professor. Então você vai Você pode ver qual é a linha que o professor segue. Dá pra você pesquisar e tudo mais, ver quem que tá disponibilizando, né? Quem tá oferecendo essa aula, e você consegue fazer isso. Exato, porque como a gente disse, como são 400 pessoas quase entrando por período, né? Matutino e noturno, tem, para cada uma dessas turmas dessas matérias do ciclo básico, tem cerca de 5 ou 6 professores dando a mesma matéria. Teoricamente a mesma Teoricamente, porque teoricamente o mesmo conteúdo, né? Sim. Cada um fazendo o seu viés ali. E também, teoricamente, 5 ou 6, porque a USP tá com pouco professor. Então pode ser que aconteça de não ter tanto professor e você pegar uma sala, tipo, estrumbada de gente. Acontece. No ciclo básico, primeiro ano é opressor. Você estuda assim, gente. É impressionante. Mas assim, se você escolhe seus professores, esse semestre eu fiz minha grade e peguei professores muito bacanas. E aí, quando a gente fala que a USP te dá opção, você pode escolher outras matérias, e aí é o caso das pessoas, mas assim, o único dia que você tem livre no período que você estuda é sexta-feira. Sim. Então você consegue no máximo uma aula que tiver uma aula de sexta-feira. De sexta-feira, né? Exato. Eu acho que é besteira, assim, vai com calma, assim, o segundo ano tá aí, você pode encher a sua grade. Exato. No final do segundo ano, no primeiro ano, desculpa, você vai escolher a habilitação. Sim. O problema da USP é que ele não tem habilitação em estudos literários. Se você quer fazer estudos literários, tem a Unicamp. Né? Fica a dica aí. Tem a parte de teoria forte pra caramba. Tem uma parte teórica de teoria literária. A USP, ela tem bons professores de crítica comparada e de teoria literária, mas não tem uma habilitação. O Menezes, nosso amigo Menezes, ele escolheu porque é o seguinte, você vai escolher assim, você vai escolher a segunda habilitação, mas você vai ser habilitado em português. Você vai fazer português e mais uma outra habilitação que a gente vai falar quais são as opções. Assim, tá falando em idiomas. Exato, idiomas ou em linguística, no caso. Sim. Não, sim, Aí é o seguinte... Você pode declinar de tudo isso e fazer livre. E montar a sua grade com os créditos que você precisa para se formar. Exato, o Menezes fez isso e pegou todas as matérias de crítica e de literatura, porque você tem literatura africana, literatura infanto-juvenil, e ele fez todas essas matérias. Só que, assim, ele em teoria é habilitado só em português. Em português, entendeu? Mas ele tem toda a parte de teoria ali. E aí, o que acontece? No final do primeiro ano, existe um ranqueamento. Quando você entrar se você entrar na USP, a gente tá falando nesse vídeo, né, pra... interessados. Cara, vai rolar um desespero das pessoas falando do ranqueamento. A Juliana passou por isso, tá passando por isso, na verdade, tá sofrendo aí. Conversa. Sim, é muito difícil se você não conseguir o que você quer. Sim, por que eu tô falando isso? Tem uma média da sua nota, e a partir dessa média você se inscreve num desses cursos que a gente vai falar, nas habilitações. Você pode escolher 5, tipo, o primeiro, o segundo, quais são as opções, né? E aí você se classifica ou não. Cara, mesmo os mais concorridos, que é inglês, linguística, você consegue com uma nota bem razoável. Assim, pensando razoável, é tipo média 5, eu já vi. Tá certo que é mais difícil, mas assim, então é que fazem uma parada meio terrorista disso. Fazem, e não tem, cara. Você consegue o que você quer. Sim. Se você não gostar, você pode parar e mudar, ranquear de novo. É que ranquear é um pouquinho mais chato, porque você tem que esperar. Por exemplo, uma amiga nossa, a Paula, que escreve aí no blog agora, ela começou no francês, mas não quer mais. E ela não quer mais, então ela tem que esperar esse ano terminar, no final do ano, pra re-ranquear pro ano que vem em outra língua, que acho que ela quer o espanhol, inclusive, que é o que o nosso... E aí o que acontece? Você se coloca lá, você escolhe as suas opções dentro do prazo, eles te avisam e tudo mais, e você coloca pra ranquear.
E aí tem essa questão da média das notas. A galera fica desesperada, mas não tem por que ficar desesperado. Mesmo às vezes com muito baixo você consegue, assim, mas rola isso. E aí você vai escolher suas matérias. E aí são idiomas, ou linguística, ou no caso você pode declinar das outras e montar sua grade livre. Antigamente as pessoas na USP ficavam muito mais tempo, né? Então tinha gente que se formava, sei lá, em 10 anos. A USP dos últimos anos pra cá, ela tá cortando isso. Então, se você, uma hora que você juntar o crédito suficiente pra se formar, eles estão falando... Defenestram. Te jogam de lá. Os idiomas são 14 opções. Exato, mais linguística. Então, vamos às opções. As mais concorridas são inglês, linguística e francês. São as 3 mais concorridas, assim. Linguística é muito famoso na USP ultimamente. Eles têm um departamento muito bom forte, lá dentro. Inglês, aliás, porque é o seguinte, nas línguas, em teoria, você não precisa falar. Você vai ter aula de idioma. Inglês é a única que você tem que saber pra fazer, porque as aulas são ministradas em inglês. Já é meio e você vai ter aula só de morfologia da língua e de pronunciação. Então, que é pra melhorar a sua pronunciação, mas não é pra você aprender inglês. Então, dos outros não. Dos outros, em teoria, você começa do básico. Então, vamos lá. Inglês, linguística, francês, espanhol, que esta pessoa escolheu, alemão, grego, latim, árabe, russo, japonês, chinês, coreano, armênio, italiano e hebraico. São todas essas opções. O problema e você pode declinar e fazer só português. Se você fizer português só, você vai montar sua grade, você pode fazer as literaturas e tudo mais. Qual que é o problema? O problema é, se você escolher alguma dessas línguas um pouco mais diferentes, tipo russo, árabe, alemão. Alemão não. Tá. Você vai ter só um horário pra fazer. Sim. Que no caso é de manhã. Sim, russo, árabe, acho que armênio também só tem de manhã. Só tem de manhã. Então, assim, se você quiser alguma dessas, você vai ter que ter uma disponibilidade maior de horário. Mas dito isso, eu tô fazendo espanhol, meu primeiro semestre foi excelente, e é de língua. Assim, é de idioma. Olá, que tal? Assim, sabe, você começa daí. Então assim, tem uma questão de... a Juliana já fez, eu nunca tinha feito nenhum idioma, então pra mim tá sendo legal. Tem muita gente na sua sala que já vai falar, você vai se sentir um merda, isso acontece, a vida é assim, o professor entende que cada um tem seu tempo. O que eu posso falar? O legal para cada um desses idiomas, tem aulas de cultura, tem aulas sobre a literatura, então assim, cara... Exato, por exemplo, se você tá no departamento de línguas modernas, que no caso é inglês, francês, espanhol, alemão, italiano... Acho que são esses departamentos de modernas. Você pode fazer as optativas das modernas. Então, por exemplo, eu tô pensando entre o alemão e o italiano. Eu ainda não me decidi. Mas se eu quiser fazer literatura francesa 1, eu posso, porque eu tô no departamento de modernas. A ideia é, que você faça isso, se você fizer dentro do correto, né? Que você tá falando francês, vai fazer francês, que você faça um pouquinho mais pra frente, que você já vai estar melhor com o idioma. Sim. Então, assim, a USP te dá muita opção para isso lá dentro, mas você pode fazer outras coisas também, porque assim, você tem uma divisão que são as obrigatórias, as matérias que você precisa fazer para se formar, as optativas eletivas que você precisa fazer também. Mas você pode deixar de fazer uma, entendeu? Isso, Eles te dão 5 opções e você faz 4. Exatamente. Entendeu? E aí você tem as opções, entre as outras opções, né, além das obrigatórias, das eletivas, você tem as optativas livres. Que você pode fazer dentro da letras e dentro da USP. Assim, se você quiser fazer astronomia... Você consegue. Com a gente que fez astronomia e falou que foi muito legal o curso. É que você tem um ranking ali por nota e tal, mas e assim, existe para cada curso, existe uma ou 2 vagas para quem não tem nada a ver com a área. Exato. E enfim, aí vai de você conseguir se inscrever nessas 50 coisas. Mas o incrível da USP é isso. É que tem um mundo lá dentro, você pode tentar, dependendo da habilitação que você vai, tem facilidade pra você estudar fora, né? Sim. Porque hoje em dia, adeus Ciência Sem Fronteira, né? Não tem mais pra graduação, mas a USP tem uma série de parcerias com outras universidades pelo mundo e tem departamentos que tem
uma relação muito próxima, né, com outras você universidades. consegue facilmente... Então, se você for bem, assim, você consegue ficar um ano fora estudando e tudo mais. Então, é uma outra possibilidade. Enfim, te dá muitas possibilidades de entrar dentro desse mundinho. Como todo lugar tem as coisas boas e as coisas ruins. Sim, as coisas às vezes dá ruins, vontade de deitar, sentar em posição fetal e ficar chorandinho no canto. Como em todo lugar, tem uma questão de burocracia, tem Muito a mão grande. forte do reitor querendo foder as coisas, né? Querendo, enfim, essa questão dos professores e tudo mais. Teve Exato. greve esse ano, eu não tinha pego no meu segundo ano, só que eu peguei greve. Segundo Foi as uma pessoas, greve longa. segundo as pessoas eu dei sorte de não pegar nos 2 anos e só pegar nesse ano. Exato, mas deu mesmo, foi um ano sem greve. É muito difícil isso acontecer na USP, então você tem que ter essa paciência e ter essa compreensão de que a greve é uma coisa necessária. Apesar desse ano a greve não ter dado em nada, mas assim, a greve muitas vezes conquistou muitas coisas para letras. E tem que continuar. Porque é assim, gente, você tá fazendo faculdade de humanas, ninguém vai valorizar lá dentro da academia. Né? Então, a pesquisa ela é menos valorizada do que uma pesquisa da biológicas ou da física, entendeu? Então, tem isso. Então, dentro da universidade, apesar da letras da USP ser no ranking uma das melhores faculdades, tem esse preconceito e, viva com isso. Tem assim. que lutar, né? Então, assim, por mais que a sua... Não dá pra você ser, sabe? Você tem que minimamente se envolver e entender o que tá acontecendo quando você entra na USP, assim. Não, mas não só na USP, né? Você tem que ser a favor das greves, eu acho que você pode ser a favor das greves. Bom, eu também acho que se você acha que é um bando de vagabundo, eu acho que você tem que rever seus conceitos. Mas, né, vamos pensar. Porque tem gente que acha isso e, entenda que é uma forma de reivindicação legítima, né? Vamos pensar mais nos meus amiguinhos, sair do próprio umbigo. Você pode ter suas críticas, não tem problema, mas eu tenho isso, muitas, né? inclusive. Sim. Mas é isso. E outra coisa, a Ju falou, a biblioteca na USP é muito da hora, né? Assim, é muito... Acho que talvez a gente usa pouco a biblioteca. E uma coisa que não acontece tanto tipo, no curso você tem a bibliografia, né? Você tem os textos lá na Xerox, a prática da Xerox normal. Mas, cara, no dia que tiver um assunto, vai lá, vai fuçar. Vai fuçar na biblioteca, que tem muita coisa legal. Muito legal. E você tem acesso a todas as bibliotecas, né? Ao sistema unificado. Então, se você quiser alguma coisa consegue, né? mais específica, você consegue, tudo mais. Ou um livro, às vezes um livro de literatura não tem na letras, mas tem na ECA. Você consegue, tudo mais. Então, assim, a USP, o legal da USP também é isso, né? Dessas grandes universidades é isso, porque você tem várias coisas acontecendo que você pode participar. Sim. Acho que é isso, né? Então só pra avisar, e por que desse vídeo, é que assim... Por que desse vídeo? Tem 2 motivos. Eu acho que assim, principalmente, eu já tinha uma noção disso, assim, e tudo bem. Entrando na USP eu leria muito menos. Assim, eu teria muito menos tempo pra ler. E muito menos disposição, porque eu ando muito cansada. Cansa, gente, é muito desgastante. Você sai do trabalho, vai pra faculdade, chega tarde em casa, vai dormir, acorda cedo. Não consegue ler os livros, né? É difícil, assim, é difícil. Às vezes não dá tempo de ler os textos da faculdade. Você tem que priorizar. Vou ler o texto da faculdade, eu vou ler um livro. Então, você prioriza. E também porque, assim, no primeiro ano nem tanto. Mas a partir do segundo ano, você lê muita coisa bacana pra faculdade. O primeiro ano não teoria, assim, teoria você lê umas coisas bacanas também, mas aqui a gente não vai falar de teoria aqui porque não temos envergadura moral pra falar de teoria aqui, a gente nem quer. Mas assim, a gente vai ler muita coisa bacana de literatura. Caleb já falou inclusive do Drummond, cronista. Foi muito legal. E é isso, assim, a gente tá pensando em falar um pouco mais das leituras que a gente vai fazer pra faculdade, né, a partir do momento que seja interessante, que caiba no canal, assim, então Sim. é mais por isso. E a gente, até quem tá acompanhando esse vídeo pequeno e curto até agora, a gente parou um pouco com o canal porque a gente tá lendo muitas outras coisas que às vezes não cabe. Vezes, e nem é texto, né, gente, não tô falando em livros, assim, às vezes é conto, é um trecho, enfim. E a gente não consegue ler tanto de outras coisas e não tem. Então não tem que fazer vídeo. Não tem que fazer canal no canal. Então é por isso que a gente dá umas sumidas e aparece depois no VED tentando. No VEDs.
enlouquecendo, né? Exato. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham ficado até o final aí. E se você tiver mais alguma dúvida sobre a USP, se você quiser fazer, eu recomendo. Eu recomendo muito. É bem legal mesmo, assim, apesar dos pesares, que eu tive problemas muito sérios no primeiro semestre, eu recomendo, eu acho que é uma experiência muito legal. É uma ótima experiência e te abre muitas oportunidades, né? Eu fiz porque, enfim, sou formada em jornalismo, risos nervosos, e aí a Letras pode trazer mais oportunidades, inclusive profissionais, né? Porque Sim. é pra isso que a gente faz faculdade também, não é só pra ser legal, né? Sim. Então é isso. Até mais, gente.